E aí, terceirão? Tudo em paz com vocês? Tudo bem? Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à aula de física. Eu queria desejar boas-vindas a vocês e pedir encarecidamente, se cuidem, tá certo? Para que essa nova onda de Covid passe logo e a gente possa voltar ao nosso presencial tão amado e onde a aprendizagem realmente acontece efetivamente, com mais facilidade. No mais, eu queria hoje, na aula de hoje, concluir a eletrostática com vocês. Então, vou mostrar o nosso quadro de hoje, mas antes de iniciar a aula, a gente vai fazer uma revisão do que foi ensinado na aula anterior, tá bem? Então, vem comigo. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui. Pronto. Esse é o nosso quadro de hoje, a aula do dia 17 de março. Logo mais o link vai estar aqui e esse quadro vai estar disponível nas plataformas para vocês. Google Sala de Aula, Aluno Online e WhatsApp, tá bem? Assunto da aula de hoje ainda, estamos dando continuidade à eletrostática. Pretendo acabar com vocês hoje esse assunto de eletrostática. Próximo bimestre já, a gente vai ter mais uma aula de exercícios, provavelmente, fechando aí a lista de exercícios. E aí eu já agendo a atividade para entrega dessas questões que a gente está fazendo, para que eu possa gerar a nota de vocês do primeiro bimestre. Tá bem? Então, assunto da aula de hoje: energia potencial elétrica e o potencial elétrico. Parecem coisas iguais, mas tem uma pequena diferença, mas basicamente realmente são sinônimos. A gente vai resolver uma questão relacionada à aula anterior, que foi sobre campo elétrico. Aí eu começo a explicar o conteúdo para vocês, o que é energia potencial elétrica, mostrando aí a fórmula, muito parecida com as que a gente já conhece. E depois potencial elétrico. Aí a gente resolve uma questão para finalizar. Mas vamos revisar a nossa última aula. Está aqui o nosso quadro da aula do dia 10 de março. Beleza? O link já está aqui, é só você clicar. Esse quadro já está disponível desde a semana passada para vocês. Então, quem não assistiu, clica aí, assiste essa aula. Nós resolvemos uma questão revisando força elétrica, K, Qzinho, sobre D ao quadrado. Beleza? Vimos o que é campo elétrico, que existem dois tipos. Um campo chamado campo de afastamento, gerado por uma carga positiva, e um campo chamado de aproximação, gerado por uma carga negativa. Eu espero que eu tenha sido claro, porque não é um assunto tão fácil de ser assimilado, eu admito, mas eu espero que eu tenha sido claro nas explicações, né? Qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar comigo aí nas plataformas. E aí vimos que a fórmula é, olha a diferença, pessoal. O campo elétrico é quando eu pego a força elétrica e divido pela carga de prova, que é o Qzinho. Então, se eu pego essa fórmula de força elétrica, que está aqui, Qzinho sobre D ao quadrado, e divido pelo Qzinho, acaba cortando os Qzinho. E acaba sobrando apenas essa fórmula de baixo. Qzão, que é a carga geradora do campo, a carga fonte, sobre D ao quadrado. Então as fórmulas são muito parecidas. Eu só peguei a fórmula de força elétrica, a única diferença é que no campo elétrico não tem esse Qzinho aqui, ó, que é a carga de prova. Não tem ele na fórmula do campo elétrico. Só tem o Qzão. Porque eu peguei a força, essa é a definição. O campo elétrico é a razão, a proporção que existe entre força e carga de prova. Coloca uma carga lá. Se tiver campo, ela é empurrada ou aproximada. Com que força? Então, é uma interação entre força e carga de prova. É o que me diz o que é o campo.
Tá bom? Como questão de revisão sobre campo elétrico, vamos aqui resolver a aula de hoje, questão 12 da página 49. Acompanha comigo a leitura. Em determinado local do espaço, existe um campo elétrico de intensidade, ao valor 4 vezes 10 elevado a 3, 4.000 newtons por coulomb, valor do campo elétrico. Ele me deu o valor do E, campo elétrico, a intensidade do campo elétrico. Colocando-se aí uma partícula eletrizada, olha a carga de prova, com carga elétrica Qzinho igual a 2 microcoulombs. Esse U a gente já sabe o que é, a gente já vem resolvendo algumas questões aí. Ele é um prefixo, que significa vezes 10 a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, tá bom? Divisão por 1 milhão. Então, colocou uma cargazinha bem pequenininha de prova, ele está me dando esse Qzinho aqui, ó. Então, ele me deu o E, me deu o Qzinho, que é a carga de prova, e vai me pedir isso aqui, a força elétrica. Qual é a intensidade da força que agirá sobre ela? Né? Aplicação de fórmula, venham comigo. Vou pegar aqui uma caixa para digitar a equação. Então vai ficar assim. Campo é igual a divisão da força elétrica dividido pelo módulo do Qzinho, da carga de prova. Tranquilo? Vou colocar ela mais para cá. Vamos lá, substituir os resultados. Os dados. Campo elétrico. Está bem aqui. 4 vezes 10 elevado a 3. Campo elétrico, no lugar do E, que é a letra que representa o campo. 4 vezes 10 elevado a 3. Força elétrica é o que eu quero encontrar. Olha o comando da questão. Qual é a intensidade da força? Bingo! Qual é a intensidade da força que agirá sobre ela? Então, a força elétrica é o que eu quero. E a carga de prova vai valer sem o sinal, né? Coloca em módulo. Ela é positiva, está aqui, não tem um sinal de menos na frente. Q é igual a 2 microcoulombs. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Né? Então, você tira o módulo, deixa só o número. Aí passa multiplicando meios pelos extremos. Então, bem aqui vai ficar multiplicando. Vezes, né? O 2 vezes 10 a menos 6. Vou passar ele multiplicando. E aí a força elétrica ficou sozinha, como a gente queria. Força elétrica. Beleza? Então, força elétrica vai ser igual deixa eu ajeitar aqui. Força elétrica igual. Aí você multiplica número com número, potência com potência. 4 vezes 2
Passa ele aqui para frente, potências ficam juntas. 4 vezes 2 dá 8. 10 elevado a 3, multiplicado por 10 a menos 6. Repete a base, soma os expoentes. 3 somado com menos 6. Cuidado com o jogo de sinais. Mais 3, menos 6. Vai dar menos 3. Pronto. Newtons. N de newtons. 8 vezes 10 elevado a menos 3. Né? É muito pequeno isso. 8 dividido por 1000. Dá 0,008 newtons. Se você quiser se transformar aí para número mesmo, saber quanto é, qual o tamanho, a magnitude, né? Vou colocar esses dois resultados em módulo aqui, ou em uma moldura, né? E já é o nosso resultado. 8 vezes 10 a menos 3 newtons, ou 0,008 newtons. É muito pequeno. A força elétrica ela é bem pequena. A não ser que tenha muita carga, né? E aí, podia ter perguntado mais o quê? Podia ter perguntado, a força é repulsiva? Ou não? Né? Teria que dar mais informações se o campo é de aproximação, se o campo é de afastamento, porque a carga a gente sabe que é positiva. Se a gente colocasse aqui no campo da carga positiva, ia ser de afastamento, ela ia ser repelida. A força ia ser repulsiva. Já que a carga é positiva, mais e mais se repele. Mas se a gente colocasse a carga de prova aqui no campo da carga geradora negativa, a nossa carga de prova é positiva, ela ia ser atraída, aproximada. Tá bom? Só revisando aí. Essa foi nossa última aula passada aí. E essa é a nossa aula atual. Então, o que vem a ser energia potencial elétrica? O próprio nome está te dando uma pista. Existem dois tipos básicos de energia: energia potencial e energia cinética. A energia cinética é aquela de algo que está se movendo. A fórmula dela é mv² sobre 2. V de velocidade. Algo já está se movendo. Então, a energia cinética é a energia que está associada a algo que já está em movimento. Já a energia potencial tem um potencial de entrar em movimento. Como, por exemplo, aqui. Eu tenho uma carga geradora positiva, que está atraindo uma cargazinha de prova negativa, que é essa azulzinha, ó, tá vendo? Está atraindo e está repelindo uma cargazinha de prova positiva. Ok? Acompanha aí o mouse. Posso botar uma setinha aqui para poder apontar para vocês, que é melhor, né? Pronto. Eu vou apontar com essa setinha aqui. Então, a gente tem uma carga geradora aqui, que é o Qzão, e duas cargas de prova, uma negativa e uma positiva. Vocês podem notar que a negativa está sendo atraída e a positiva está sendo repelida. Né? Então, se eu colocar a carga de prova negativa aqui, pá, no ponto P. Então, nesse ponto, antes de colocar, nesse ponto do espaço, existe uma energia capaz de causar movimento. Nesse ponto aqui. Aliás, em cada ponto dessa região, em cada ponto desse campo elétrico gerado por essa carga zona positiva, cada ponto tem um potencial de mover uma carga, se eu colocar ela ali. Essa energia acumulada, capaz de causar movimento, ela é chamada de energia potencial elétrica, devido às cargas elétricas. Bom? Então, coloquei a carga negativa, pá, foi atraída. Nesse ponto que eu coloquei ela, tem uma energia potencial, capaz de causar movimento. Né? Então, a energia é um escalar, é um número que me diz, tem muito potencial de entrar em movimento ou tem pouco potencial. Tá bom? Assim como aqui na carga positiva. Se eu coloquei ela aqui pertinho, ó, pá, ela foi repelida.
existe um potencial, existe uma energia acumulada. Então, o que é a energia potencial elétrica? É a energia que se encontra, acompanha aí o cursor do mouse, é a energia que se encontra armazenada. Aonde? Em cada ponto do espaço de um campo elétrico, gerado por uma carga fonte. Você tem uma carga zona que gera um campo. Em cada ponto desse campo elétrico tem um número associado à proposta de causar movimento, ok? A possibilidade de causar movimento. Se estiver muito longe, causa pouco movimento, porque tem a ver com distância. Maior distância, menor força. A gente já viu isso. Essa energia, que é chamada de potencial, que está acumulada, ela é capaz de ser transformada em energia cinética na carga de prova. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu colocar uma cargazinha pequena lá, ela vai ser movida. Ela vai ser atraída ou repelida. Ela vai ser movimentada. Então, a energia que estava acumulada se transforma em energia de movimento. A energia potencial elétrica se transforma em energia cinética, associada à velocidade. Entendida a teoria, vamos exercitar, então, em uma questão. Aqui é a fórmula dela. K, não tem mais os módulos, tá bom? Qzinho sobre D. Muito parecida, pessoal, com a fórmula da força elétrica. Deixa eu abrir aqui de novo. Não devia ter fechado. Nosso quadro da aula anterior. Olha a fórmula de força elétrica. K, Qzinho em módulo, sobre D ao quadrado. Olha a diferença para essa aqui. Compara aí as duas. Ó. Força elétrica, essa daí que está aparecendo aí. Qzinho em módulo, sobre D ao quadrado. Para essa daí, que é a fórmula de energia potencial. Qzinho sobre D. Não tem mais o D ao quadrado, ok? E não tem mais os módulos. É a única diferença para você decorar. Tá bom? Então vai decorando. Força elétrica, Qzinho sobre D ao quadrado. Se eu tiro a carga Qzinho, eu tenho o campo. Tá aqui o campo. A fórmula do campo. Qzão sobre D ao quadrado. Mas se eu não tiro o Qzinho, se eu tiro os módulos e uma distância, aí vira essa daqui. A fórmula de energia potencial. Ok? O E é a energia potencial elétrica, dada em joules. O K é a constante eletrostática, continua sendo a mesma coisa do que era antes. Qzão e Qzinho são as cargas. Qzão é a carga geradora, Qzinho é a carga de prova, que é colocada ali. E D é a distância entre as cargas. Tá bom? Já o que é o potencial elétrico? Potencial elétrico é a mesma coisa. É a energia potencial elétrica. Mesma coisa, então. É a energia potencial elétrica. Só que com uma diferençazinha. Por unidade de carga elétrica. Ou seja, eu só tenho uma carga, que é a geradora. Compara aí as fórmulas, ó. Qzão, tira o Qzinho, deixa só o D mesmo embaixo, só tira o Qzinho, né? Deixa só uma carga. Aí isso vira potencial elétrico, que é dado em volt. Aqui a energia potencial elétrica é dada em joule, unidade de energia, joule. Aqui o potencial elétrico, a letra não é o E, me desculpem, eu só fiz copiar a fórmula, né, lá do campo. É o U, a letra que representa o potencial elétrico. Na física, é o U, indicando voltagem. Devia ser um V, né? Mas V já é velocidade, enfim. É o U, tá bom? Potencial elétrico. K, constante eletrostática. Qzão é a carga geradora, só tem ela agora.
Por isso, potencial elétrico é a energia potencial elétrica. Então, é a mesma fórmula que eu tenho aqui, é a energia potencial elétrica, só que só com uma carga, que é a carga geradora, por unidade de carga elétrica. Ou seja, desconsiderando a carga de prova. Tira o Qzinho. Tá? Só para ficar mais simples ainda o cálculo. K, Qzão sobre D. Isso é o potencial elétrico que tem naquele ponto. Significado físico. Sem a carga de prova estar lá, tem uma energia que causa movimento. O nome dela é potencial elétrico. Com a carga de prova, continua tendo essa energia, só que agora tem movimento. O nome é energia potencial elétrica. Com a carga de prova. Sem a carga de prova, potencial elétrico. Tira o nome energia. Potencial elétrico. Exercitando e já caminhando para o final da nossa aula, bem curtinha hoje. E aí vocês já vão juntando essas questões, tá? Nossa próxima aula vai ser uma aula só de exercícios e a próxima é a atividade, a lista de questões, que vai gerar a nota de vocês. Então já vão resolvendo junto comigo as questões. Vamos lá. Acompanhe a leitura. Em um meio de constante eletrostática igual a... Olha a constante eletrostática, o K. 9 vezes 10 a 9. Encontra-se uma partícula solitária eletrizada com carga mais 5 microcoulombs. Mais 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Pergunta, comando da questão. Qual é o valor do potencial elétrico em um ponto P situado a 3 metros dessa partícula? Então venham comigo. Eu vou interpretar a questão. A gente tem o seguinte, ó. Eu vou aproveitar esse desenho aqui. O campo é gerado por uma carga positiva. Deixa eu pegar esse desenho e jogar lá na nossa questão. Pronto. Então eu tenho uma carga positiva. Quanto é que vale ela? Aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 6. 5 microcoulombs. Tá bom? É o valor do Qzão. Ele me pediu qual é o potencial elétrico. Olha o comando da questão. Vou sublinhar. Qual é o potencial elétrico? Em um ponto P situado, olha a distância, 3 metros dessa partícula. Então eu não coloquei outra carga lá, eu não coloquei a carga de prova, não. Ele só está perguntando qual é a energia sem a carga de prova. Qual é o potencial elétrico? É a energia potencial sem a carga de prova. Naquele ponto, a 3 metros da carga fonte. Então a gente vai pegar essa fórmula, que é a fórmula de potencial elétrico, e aplicar ela aqui. Deixa eu escrever ela que é melhor. Então vai ficar assim. Potencial elétrico, U, é igual a K, é a constante eletrostática, vezes Qzão
sobre D. Apenas isso. Kqzão sobre D. Substituindo os valores. O K é a constante elétrica, a constante eletrostática do meio ambiente onde ela está. 9 vezes 10 a 9, deu no começo do enunciado. 9 vezes 10 elevado a 9. Carga geradora. Está aqui a carga de mais 5. Né? Então, eu vou botar mais 5 vezes, olha esse micro, esse uzinho, esse prefixo. É vezes 10 elevado a menos 6. Dez elevado a menos 6. Dividido pela distância, que é 3 metros. Então, resolvendo aqui a matemática básica, né? Eu estou multiplicando o 9 vezes 10 a 9 com 5 vezes 10 a menos 6. Ambos são positivos, mas com mais dá mais. Então eu vou tirar os sinais, vou deixar só... Vou tirar os parênteses e os sinais, vou deixar só os números, já que tudo é positivo. Multiplicação de dois números positivos dá positivo. Aí o que é que você faz? Passa o 5 multiplicando para perto do 9, número com número. E potência com potência. Tá bem? E aí vai ficar 9 vezes 5, 45. Aí você divide o 45 pelo 3, que dá 15. Dá 15. E vai ajeitar as potências. Multiplicação de potências com a mesma base. Repete a base. 10. E soma os expoentes. 9 com menos 6. Ok? 9 somado com menos 6. 9 mais menos 6. Vai acabar dando 9 menos 6. Que dá só 3. 10 elevado a 3. 1000, né? 15.000 volts. Vamos colocar uma moldura. Acabou. Esse é o potencial, ou seja, a energia que existe naquele ponto, a 3 metros da carga, capaz de causar movimento. Não coloquei a carga de prova ainda. Se ele desse uma carga de prova para colocar lá naquele ponto de 3 metros, a gente ia usar a fórmula da energia potencial com a carga de prova. Ele teria pedido a energia potencial e não só o potencial elétrico. Beleza? No mais é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então se cuidem, galera, para a gente voltar o quanto antes ao presencial. E vamos que vamos. Vamos prosseguindo. Aqui eu declaro encerrada os conteúdos do primeiro bimestre. Encerrado os conteúdos do primeiro bimestre, que é eletrostática. Próxima aula, provável que seja apenas exercícios. E eu já finalizo a lista com 20 questões. Estou decidindo 15 a 20 questões. Que são essas questões que a gente está fazendo aqui durante as nossas aulas. Se você está acompanhando, você já tem todas, então. Basta me enviar lá no link que eu vou agendar como atividade. Tá bom? Próxima aula, aula de exercício. E a outra, essa atividade, essa lista de questões. Bye bye para vocês. Eu estou nas 3 plataformas, WhatsApp, Aluno Online, Google Sala de Aula, para esclarecer as dúvidas. Tamo junto, galera. Vamos que vamos. Confiando em Deus, vamos passar por isso juntos, tá? Tchau, tchau. Bye, bye. Até mais.